Estou grávida no primeiro ciclo com indutor de ovulação pela terceira vez. Pra quem não sabe, eu já tive a minha primeira gravidez, meu primeiro filho, que se chama Arthur, hoje tem 6 aninhos, gente. A minha gravidez dele também foi com indutor de ovulação. Inclusive, já compartilhei aqui com vocês aqui no canal que eu fiz tudo errado na época, né? Não tomei todos os comprimidos e mesmo assim eu consegui o meu positivo no primeiro ciclo com indutor de ovulação. Depois a gente foi tentar de novo, né, pra ter o segundo bebê, engravidei novamente no primeiro ciclo. Compartilhei com vocês aqui também, né, como que eu fiz todo o processo. E aí consegui engravidar dele do primeiro ciclo. Quando foi com 22 semanas, acabou que eu tive um parto prematuro e ele acabou nascendo e falecendo logo após. Depois disso, eu tive uma gravidez totalmente natural, eu ovulei de forma natural, gente. E olha que eu tenho ciclo anovulatórios por conta da SOP, tá? Por isso que eu faço uso do Intux. E aí eu tive uma gravidez, uma ovulação totalmente natural e acabei engravidando da Laura, né, que hoje tem 3 aninhos. E assim, a gente já tinha fechado a nossa fábrica de que não queria mais filhos e tudo mais, só que nosso sonho sempre foi ter 3 filhos aqui, né, com a gente. E aí, novamente, esse sonho veio à tona e a gente decidiu tentar mais um filho. E eu falei, vou tomar um indutor, porque eu sei que eu não ovulo, então eu vou precisar do indutor para poder me acompanhar, né, nesses ciclos que eu estiver tentando. Dito e certo, tomei um indutor, vou mostrar para vocês, falar para vocês como que eu fiz todo o processo. E acabei conseguindo aí o positivo no primeiro ciclo também, usando indutor de ovulação, o Indux, que é esse aqui, gente. Toda vez que eu preciso induzir a minha ovulação, eu tomo um indutor de ovulação Indux, tá? Vou compartilhar com vocês a minha experiência, lembrando que eu não estou aqui induzindo ninguém a fazer uso do Indux por conta própria, tá? Primeiro você procura o seu médico para entender o que é que vocês têm, o que é que vocês precisam, para entrar com o tratamento de acordo com a sua necessidade, tá? Então sempre procure um médico. No meu caso, como eu já sei do que eu preciso, né, do que eu preciso fazer, eu sei qual é o meu problema, então eu sempre tomei indutor de ovulação por conta própria e pra mim sempre deu muito certo. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, como que eu fiz, né, como que eu usei Indux, como que eu namorei, enfim, pra conseguir o positivo nesse primeiro ciclo. Pra começar, gente, eu esperei a minha menstruação descer, tá? Eu menstruo todo mês, mesmo tendo SOP. Isso assim, eu tenho que levantar a mão pro céu e agradecer, porque tem mulheres que não menstruam, né? Fica muito tempo sem menstruar, ou quando vem, fica muito tempo sem grana. E graças a Deus, todo mês meu ciclo ele vem reguladinho. Então eu menstruo todo mês, mesmo tendo ciclos anovulatórios por conta da SOP. Então eu esperei minha menstruação descer, né? E comecei a tomar o indutor de ovulação no terceiro dia do meu ciclo. Então o primeiro dia do ciclo é no primeiro dia que a menstruação desce, tá? O fluxo intenso ali, sangue vermelho, a gente começa a contar como o primeiro dia do ciclo. E o final do nosso ciclo é quando a nossa menstruação tá pra vir novamente, né? Que aí a gente fecha aquele ciclo. Então tem ciclos que duram aí 25, 28 dias, 31 dias ou até mais, né? O meu ciclo ele dura no total de 31 a 32 dias, tá? Então eu esperei minha menstruação descer, quando foi no terceiro dia do ciclo, né? Eu ainda estava menstruada, eu passei a usar o indutor de ovulação. E aí usei 5 comprimidinhos que terminou ali no 7º dia do ciclo. Comecei no terceiro, finalizou no 7º dia. E aí, gente, comecei depois disso a treinar. Treinar seria o quê? Namorar com o nosso parceiro, né? A gente começou a treinar e era época assim de final de ano, né? Era festas, então a gente tentou o máximo fazer todo esse treinamento, né? Enquanto estávamos ainda em casa, porque depois a gente ia passar as festas, né? Na casa de parente e tudo mais, não ia ser possível a gente fazer, né, esse treinamento em outros lugares. Então, a gente foi treinando ali, né, o máximo de dias que a gente conseguiu. Vou deixar, inclusive, uma tabelinha aqui para vocês darem uma olhada como que foi mais ou menos aí. E a minha ovulação estava prevista para dia 2 de janeiro. Só que, aconteceu o quê? Quando eu tomei indutor de ovulação, ela adiantou 5 dias, gente. Algo que era para acontecer aí no dia 2 de janeiro e aconteceu no dia 28 de dezembro. Faltando aí o quê? 28, 29, 30, 31, 3 dias, né, para o ano novo. Então, eu acabei aí ovulando dia 28 de dezembro, senti todas as cólicas, né, que eu sempre sinto a cólicazinha da ovulação. Eu tenho muco, clara de ovo, então eu percebi a presença do muco e também das cólicas e falei, tô ovulando. E os meus testes, gente, ainda não tinham chegado, porque eu sempre acompanho com testes de ovulação, e eles não chegaram devido às festas, né? Eles atrasaram. E aí eles vieram chegar 2 dias depois que já tinha passado a minha ovulação, mas como o meu aplicativo ainda marcava a ovulação para dia 2 de janeiro, eu falei, vou começar a fazer até o dia 2 de janeiro para realmente confirmar que essa ovulação já aconteceu, que essa ovulação já passou, que eu não perdi esse ciclo. E aí, dito e certo, os testes chegaram, 2 dias depois que passou a ovulação, ou seja, no dia 30, comecei a acompanhar com o teste de ovulação. Vou mostrar para vocês depois no caderninho para vocês entenderem melhor. Comecei a acompanhar com o teste de ovulação até o dia 2 e realmente a ovulação já tinha acontecido. O teste não positivou. E aí foi uma confirmação para mim que eu ovulei no dia 28 de dezembro, como o meu corpo deu os sinais que estava acontecendo, né?
Ok, marquei ali no meu calendário que eu tinha ovulado. E aí, gente, quando foi ali, 7º dia após a ovulação, eu fiz um teste de gravidez, que eu tinha um aqui ainda da Shopee, que ele tem uma acessibilidade bem boa, né, de 10 mil. E aí eu fiz esse teste porque era o único que tinha. Ele tinha dado um positivo muito fraquinho. Aí eu falei, eu não vou confiar nesse teste porque eu já usei ele outras vezes. Não gostei muito do resultado, então não vou confiar nele. Ok. Quando foi aí no 9 DPO, eu fiz outro teste de gravidez, que também deu negativo, mas ele tinha uma acessibilidade assim maior. Então realmente ele não ia mostrar, porque eu estava ainda na fase de implantação do embrião. Então ele não ia mostrar realmente se eu estava grávida, até porque a acessibilidade dele era assim alta, né? E quando foi no 10º DPO, no dia seguinte, após fazer esse teste já ter dado negativo, eu fiz um outro teste novamente, de 25 ml, que já deu um positivo super fraquinho, gente, muito fraco. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Que assim, ao olho, assim, ninguém consegue enxergar nada. Só a tentante, né? Que consegue enxergar ali alguma coisinha. Tentante, no caso, ainda eu, né, gente? Então eu consegui enxergar um positivo super clarinho, né, nesse teste. Então eu já fiquei meio atenta, né, aos sinais, pra ver se eu ia sentir alguma coisa. Meu corpo tava totalmente assim de boa. A única coisa que eu tava sentindo era muitos gases mesmo. Eu falei, se eu não for menstruar, eu tô grávida, porque esses gases aqui não tá muito normal, não. E aí eu continuei acompanhando com o teste de gravidez. E aí quando foi no 10 DPO, eu fiz um novo teste, que deu fraquinho, né? No 11 DPO fiz novamente, 12 DPO, e assim sucessivamente eu fui fazendo teste a cada dia que foi passando para ver se era uma gravidez e se esses testes iam evoluindo, o HCG ia subindo, né? Para realmente a gente ver se eu tava grávida ou não. E, gente, pasmem, a cada dia que eu ia fazendo, o teste só ia mostrando cada vez mais. Foi aumentando, né, o HCG. Eu gravei, mostrei tudo, assim, deixei tudo no caderninho para eu mostrar para vocês, que inclusive vou mostrar. E foi uma confirmação, né? Graças a Deus eu tinha bastante teste para poder acompanhar o HCG. Ele dobrava a cada 2 dias, né? Ele ia ficando mais forte. E aí eu fui fazendo para acompanhar. Vou mostrar para vocês como que tá esse caderninho, que tá a coisinha mais linda, gente. Tudo bem organizado com os testes, né? Porque eu queria gravar esse vídeo depois. E aí eu falei, eu vou gravar todo, né? Registrar tudo pra gente ver como que vai ser a evolução. E aí eu vou mostrar agora pra vocês. Gente, bora lá, né? Eu anotei aqui ciclo de dezembro porque foi o ciclo que começou dia 16 de dezembro até o dia 19, que foi o dia que eu fiquei menstruada. Eu ovulei dia 28/12, como eu já relatei pra vocês, no 13º dia do ciclo, né? DC significa dia do ciclo. Então, assim, minha ovulação adiantou aí 5 dias, né? Algo que era pra acontecer dia 2, aconteceu dia 28, no dia 13 do ciclo. Os sintomas foram dor nos ovários e colo do útero, mais muco clara de ovo, tá? E aí aqui eu já comecei os testes de ovulação 2 dias depois, como eu mostrei pra vocês. Os testes já estavam negativos. Eu fiz dia 30, 31, 1 e 2, que era a data provável, segundo o aplicativo de ovulação, né? Previsto que ia acontecer a ovulação. Mas, como vocês podem ver, não aconteceu realmente, já estava tudo negativo, porque eu ovulei dia 28 de dezembro. E os meus testes de ovulação já estavam negativos, eu comecei a usar o Trogestan via oral, né? No dia 18 do ciclo, no dia 2 mesmo, que era a data prevista da ovulação, eu comecei a usar o meu Trogestan. E a gente só pode usar a progesterona após a gente ovular, após confirmar que ovulamos. E como já tinha passado, né, 6 dias da minha ovulação, eu comecei já a usar o Trogestan via oral. Eu usei esse aqui de 200 mg e comecei no período da tarde. Ok, gente, quando foi no dia 4/1, eu voltei a fazer os testes de ovulação, e eles também estavam fraquinhos, ó. E no dia 6/1, gente, eu fiz esse teste de ovulação aqui, ó, no dia 22 do ciclo, eu já percebi que ele já ficou um pouquinho mais forte do que o do dia anterior. Aí eu falei, será que vai começar a escurecer? Será que eu tô grávida? E aí comecei a acompanhar, né, com teste de ovulação e de gravidez. Então eu fiz aqui no dia 6, já ligou a anteninha, né, fiz teste nesse dia que deu negativo. Aí quando foi no dia 7/1, fiz outro de ovulação. Eu já achei que ficou um pouquinho mais fraco do que o dia anterior, mas talvez foi pelo período que eu fiz, que foi pela manhã. E o melhor horário pra gente fazer esses testes aqui é à tarde ou à noite, tá? Então eu já percebi que ele ficou um pouquinho mais fraquinho, mas eu falei, pode ser que seja o horário, minha urina tá muito diluída, por isso que ele ficou mais fraquinho. Só que eu também fiz teste de gravidez nesse dia aqui, e já deu um positivo super clarinho. Eu falei, então pode ser que seja gravidez mesmo. E aí fiz esse na manhã, que deu mais fraquinho. Depois eu fiz esse também no período da manhã, que foi acho que 11 horas da manhã. Esse eu fiz muito cedo, esse aqui eu fiz 11 horas. Ele já deu mais forte do que o que eu tinha feito de manhãzinha mais cedo, né? Então eu falei, eu acho que eu posso realmente ter engravidado nesse ciclo. Vou continuar acompanhando com os testes. E aí eu fui fazendo. E os testes foram o que, gente? Ficando cada vez mais fortes, né?
Então, no dia 7 foi o dia que eu peguei meu primeiro positivo no teste de gravidez, tá? E os testes de ovulação já começaram a ficar também fortes junto com o teste de gravidez. Então, olha só, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, eu fui fazendo e o teste de ovulação, ele foi detectando o hormônio HCG no meu sangue, olha, foi ficando cada vez mais forte. Ó, aqui tá positivo e aqui tá com pico, tá vendo? Pico de positivo, esses dois últimos aqui, ó. Que é quando a linha de teste fica mais forte do que a linha de controle. Então, gente, aqui já não tinha mais dúvidas, eu estava realmente grávida. Agora vamos para os testes de gravidez. Como eu falei pra vocês, no dia 6 eu fiz, deu negativo, né? Eu tenho aqui os 2 testes que eu fiz no dia 6, ó, não tem nada, gente. Nada, 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 deu negativo. No dia 7, eu fiz esse aqui, que inclusive a linha dele já meio que sumiu. Mas tinha uma linhazinha bem aqui assim, ó, gente, ó. Ele estava bem positivo, mas também vou deixar aqui também a foto pra vocês verem como que tava no dia. Ele tava mais forte, tá? Foi o meu primeiro positivo, tá? Bem clarinho, no dia 7/1, que foi no dia 23, dia do ciclo. E aí eu fui fazendo, né, acompanhando com as duas marcas. Fui fazendo esse da Confirme e esse da Confira. E fiz esses dois também aqui da Confira, que também no dia ficou bem mais forte, né? Hoje já está, praticamente sumiu. E aí fiz no dia 8 também, ó. Fiz esse aqui no dia 8. Também tinha uma linhazinha aqui, ó. O HCG ainda não tinha dobrado, mas tem uma linhazinha aqui. E também fiz esse aqui dia 8, ó. Esses dois aqui, ó. Que vocês conseguem ver melhor que tem uma linha aí, tá vendo? Eu vou chegar mais próximo, ó. Tem uma linha bem clarinha aí, gente. Mas tem, ó. Bem aqui assim, ó. Tem uma linhazinha, tá vendo? Aí eu continuei acompanhando. Fiz 4 testes no dia 8. Gente, foi bastante coisa, ó. Fiz esse aqui e esses 3 aqui, ó. Pela manhã. E fiz também depois com a segunda urina, né? E olha só. Todos foram ficando cada vez mais fortes. Tá vendo? Olha só a outra linha aqui, ó. No mesmo dia. Esses foram bem cedo e esses aqui foram um pouquinho mais tarde. Ó, a urina já estava mais concentrada, então já mostrou melhor. E aí eu fui repetindo a cada dia. No dia 9 eu fiz esses dois, com a urina da manhã e também com a urina da tarde. E olha só o positivo aí, gente, aparecendo cada vez mais. Depois, dia 10, fiz esse aqui pela manhã e esse aqui pela tarde. Olha as linhas já aparecendo melhor nesses daqui. Dia 10 também, nesse aqui, ó. Eu fiz, ficou bem forte. Foi um outro teste de outra marca que eu acabei comprando. E eu fiz e deu bem positivo, né? No dia 11 eu fiz esse aqui. Olha só como foi escurecendo. Dia 11 eu também fiz esse, ó. Já tava mais escuro. E aí eu já não fui colocando mais as datas, mas eu fui fazendo todos os dias, gente. Olha só como foi escurecendo, né? Os testes foram ficando cada vez mais bonitos. E esse aqui eu fiz no post no dia que eu fui abrir o meu pré-natal. O meu hormônio já estava bem alto, né? Esse aqui foi um dia antes da possível data da minha menstruação, né? Eu tava marcando que ia menstruar dia 16 de janeiro e eu fui lá no posto abrir meu pré-natal no dia 15 de janeiro. Então, gente, já estava bem forte o meu hormônio HCG. Então, olha só, essa aqui é a evolução dos meus testes de gravidez da marca Confirme. Esse aqui é o teste de gravidez da marca Confira. E aqui foram os testes de ovulação, acompanhamento também para ver se o hormônio HCG estava subindo. Para quem não sabe, o teste de ovulação detecta também o hormônio HCG, porque eles são dois hormônios bem parecidos. Porém, o teste de HCG não detecta LH, tá? Mas também fui acompanhando aqui com o teste de LH e meu hormônio HCG foi só subindo. Então, ó, uma gravidez que, graças a Deus, está super evoluindo. É isso, gente. Foi assim que eu consegui usar o Indukes nesse ciclo, né, de dezembro e consegui engravidar no primeiro ciclo pra ser aí pra vocês, né, a minha experiência, um pouquinho do que eu fiz. E no próximo vídeo eu vou contar tudo que eu fiz, assim, de diferente, né, nesse primeiro ciclo que eu engravidei. Porque não foi só o indutor, né, gente? Não foi só o indutor que eu tomei. Então, no outro vídeo eu vou explicar pra vocês quais foram os suplementos que eu usei, enfim, vou mostrar tudo que eu tô usando nesse momento. E se você gostou desse vídeo, já vou pedir pra você curtir muito, tá? Deixar aqui o seu comentário, que eu faço questão de ler e responder. E é isso, gente, compartilha com mais pessoas, né? Mais pessoas pra gente ajudar muita gente a ter mais informações, enfim. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Aguardo vocês virem aqui contar, né, que vocês também conseguiram o positivo de vocês.